Muito bem, voltamos aqui então com os nossos incisos. Pode pôr na tela. Eu falava para você que a gente ia falar, né, aqui do inciso 3, né? Então vamos a ele. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Inciso 3. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem, né, sobre parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. Então, aqui esse tipo ele é bem complexo. Veja você que a gente lê o artigo, a gente percebe que, primeiro de tudo, teve um incentivo fiscal aqui, né? Então, o sujeito, né, tem direito a um incentivo fiscal, né? Só que, veja você, alguém vai lá, né, no contribuinte que foi beneficiado, né, desse incentivo fiscal e ele exige ou recebe aqui, ó, né, um pagamento dessa pessoa, né? Veja você que ele também não é só exigir ou receber. Aqui a figura que é tipificada também é o pagar. E aí, isso abre duas possibilidades para a gente, né? Uma possibilidade, então, é exigir ou receber, né? Aquele sujeito, né, ele representa, né, a administração tributária, né, e ele vai lá, né, digamos assim, pressionar, né, o contribuinte, né? O professor Paulo José da Costa, ele fala o seguinte: olha, essa é uma conduta, né, próxima ao artigo 3, ao artigo 3º, a gente vai olhar, né? Mas aquele que exige, né, ou recebe valores, né, do contribuinte beneficiado aqui, né, pelo incentivo fiscal, ele vai responder aqui nesse inciso aqui, porque ele é mais específico, né? O professor César Roberto Bittencourt já entende diferente. Ele fala, não. Né? Esse tipo aqui, quem vai responder é o cara que representa o contribuinte, né? Representa o contribuinte, né? O funcionário público vai responder pelo artigo 3º. Então aí são várias linhas de argumentação, não dá para dizer qual prevalece. Veja você que a conduta, né, de pagar, né, conduta de pagar é aquele que paga em nome do contribuinte beneficiado, né, pelo incentivo fiscal. Aí a gente não tem a menor dúvida, né? Quando o sujeito está falando aqui de pagar, né, ele está falando de pagar em nome, né, do contribuinte beneficiário. E claro, a consumação independe do efetivo pagamento, tá? No caso do exigir, né, a consumação independe, né, de um resultado material. Muito bem. Inciso 4. Deixar de aplicar, né, ou aplicar em desacordo com o estatuto, o incentivo fiscal ou parcelas do imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. Então veja você que aqui, né, nós estamos tratando de um desvio de finalidade, né? Aqui o sujeito recebe uma parcela, né, de um tributo, ele recebe um incentivo da entidade de desenvolvimento, né, mas ele está desviando, né, a finalidade disso, né? Veja você que aqui, geralmente, claro, a gente está falando de uma entidade jurídica, né, recebendo esse benefício, mas a gente está, na prática, o que se verifica, né, é que o criminoso, né, ou aquele que comete esse crime, ele está cometendo esse crime por meio da pessoa jurídica, né? Veja você que pessoa jurídica, na nossa legislação, ela só pode ser autora se for de crime ambiental, né? Aqui, em que pese o benefício fiscal ser trazido por uma pessoa jurídica, há uma pessoa física por trás, né, que está cometendo esse desvio de finalidade, e é essa pessoa,
né, que utiliza como preposta a pessoa jurídica, né, essa pessoa física é que vai ser o sujeito ativo desse crime. Muito bem. Inciso 5. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à Fazenda Pública. Então veja você que aqui, né, a gente tem um programinha de processamento de dados, né, que vai querer dar um drible, né, na administração tributária. Né? E aqui você tem duas condutas possíveis. Né? Você tem uma conduta que é a de utilizar esse programinha, então foi lá, então auditou, viu que tem um programinha fantasminha lá trabalhando, mas não é só isso. Divulgar o programa, não é? Já é crime. Né? Então aquele sujeito, né, que é o contribuinte, que está utilizando o programa, ele vai responder. Né? Aqui no utilizar. Mas veja você que aquele sujeito que está intermediando, que está divulgando, que está promovendo o produto, né? Ele vai responder também na letra B aqui, no divulgar. Né? E se ocorrer efetiva redução ou supressão? Porque veja, você pode constatar o programinha lá sendo utilizado, mas até então não teve nenhum prejuízo provado ainda para a Fazenda Pública. O cara vai responder aqui. Agora, e se tiver a redução ou a supressão? Aí a gente está entrando na seara lá do artigo 1º. Olha só a importância, de novo, de verificar se foi feita ou não a discussão tributária com relação ao tributo que está sendo suprimido aqui. Né? A pena é muito diferente. Ó. Estamos falando de detenção de 6 meses a 2 anos aqui. Né? Muito diferente. Né? Bom, uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui, ó, né? Os delitos do artigo 2º se consumam com a mera prática dos incisos. Aqui não tenho o que falar. Isso é importante também, você tem em mente. Muito bem. Fechado aqui, né, o artigo 2º, né, vamos para o artigo 3º. O artigo 3º vai tratar de crimes cometidos por funcionários públicos. Né? E se a gente olhar aqui o artigo 3º, ele é muito interessante, que ele fala assim, olha, são crimes funcionais, né, esses aqui que a gente vai conversar, além daqueles que já estão lá no Código Penal. Olha que interessante, o Código Penal você já sabe, você já viu, se não viu, vai ver, tem todo um capítulo, né, sobre crimes cometidos por funcionários públicos. E a nossa lei aqui de crimes tributários contra a ordem tributária também veio trazer alguns crimes. Veja você que, embora ele fale, né, crimes cometidos, além daqueles no Código Penal, no Código Penal, você tem que ficar esperto, os crimes são cometidos contra a administração pública em geral. Tá lá, crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Né? Aqui a gente está falando de coisa mais específica ainda. Né? Crime funcional contra a ordem tributária. Tem um crime funcional mais ordem tributária. Mas isso é uma tecnicalidade, não tem problema. Veja, né? Valem as mesmas regras aqui. Crimes próprios, né? Cometido por funcionário público, sim. Mas e o particular? Se o particular concorrer, vai entrar no pote também. Né? É a mesma situação aqui. Né? Veja que, se a gente for olhar, né? Todos esses crimes são muito próximos, né, das figuras lá do Código Penal. Né? É claro que aqui a gente vai ter, como eu falei ali no começo, uma particularidade que é envolver a administração tributária. Vou mostrar para você. Olha só, o inciso 1. Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão da função, né? Sonegá-lo, inutilizá-lo total ou parcialmente, acarretando o pagamento indevido, olha aqui, ó, né? Ou inexato de tributo. Né? Aqui, se a gente for olhar lá o Código Penal, a gente vai ver que tem um artigo muito próximo dele, que é o 314, que é o extravio de livro ou documento. Né? Mas veja que aqui, né, a gente tem essa rubrica aqui que eu marquei para vocês. Olha, aqui
essa sonegação, essa inutilização, esse extravio aqui do documento, nesse livro, ele tem esse intuito de acarretar o pagamento indevido. Né? Ou seja, o sujeito aqui, ele sumiu com o livro. Né? Ele deixa de apresentar, ele torna inservível. Né? Tudo isso, né, prejudica, né, o pagamento do tributo. Né? Então, você consegue, né, fazer essa amarração. O que a gente acha aqui de divergência na doutrina? Né? A forma tentada ou não. Né? O professor Paulo José da Costa diz, olha, não tem como você verificar aqui uma forma tentada, porque é um tipo de crime que tem uma natureza omissiva. Né? O professor César Roberto Bittencourt, por um outro lado, falou, olha, dá para você admitir sim a forma tentada, né? Quando você sonega o livro, né? E o resultado não acontece, porque nesse caso seria um crime comissivo por omissão, né? E não necessariamente uma conduta omissiva. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, essa sonegação poderia ser interrompida, né, por um terceiro, e aí você estaria realmente falando de um crime material. Então tem essa pequena divergência na doutrina aqui, mas nada muito, digamos assim, específico, mas veja que, claro, né, se conseguindo provar que no caso da sonegação de que foi tentado, essa tese aqui, né, pode ter um impacto fundamental na matéria de defesa. Vamos lá, inciso 2. Olha, exigir, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida. Então aqui, ó, solicitar é exigir ou receber ou aceitar a promessa de tal vantagem. Veja você, de novo, que aqui nós temos um tipo muito parecido com o 316, lá, né, com a concussão lá do Código Penal, né, e com a corrupção passiva do 317. Né, 317. Veja você que vale muito, né, do que já foi falado ou do que se conhece, né, na concussão e na corrupção passiva. Né? O exigir, claro, tem um caráter de ordem, né, um caráter de obrigação. Né? O solicitar já é mais um pedido mesmo. Né? Mas ambos constituem, de fato, o crime do inciso 2. Veja você que, de novo, aqui o professor César Roberto Bittencourt fala, olha, a vantagem pode ser de qualquer natureza, não precisa ser necessariamente de caráter patrimonial. Mas confesso que, se você pesquisar, você vai ver que a maioria da doutrina vai falar em exigência de caráter patrimonial, mas veja, o que tem de comum nas duas correntes? A vantagem é sempre indevida. Né? Então, quem tiver num eventual processo em que você precisa lidar com esses elementos, você tem que ficar atento a identificar isso aqui. Né? O caráter patrimonial, né? Se a natureza é patrimonial ou não, né? Se essa vantagem pode ser vista como indevida. Né? Então, tudo isso tem um impacto em detectar, de fato, o inciso 2. Veja que é um crime formal, né? Ele vai se consumar com a mera exigência, com a mera solicitação. Né? Mas veja, né? Alguns autores dizem que não, alguns autores dizem que a tentativa é possível. Né? Em que momento? Se a exigência, se a promessa, né, puder ser fracionada. Né? Então, por exemplo, uma exigência, né, uma promessa que é feita por escrito, né, e ela é interceptada por terceiros, né, de fato, né, se você entender, né, que aqui, né, a promessa foi interceptada,
né? A gente poderia estar falando numa tentativa, né? O professor César Roberto Bittencourt diz que é crime de mera conduta, não tem que se falar nisso. Mas veja, aqui o importante não é nem lembrar qual autor faz um raciocínio e qual autor faz outro. Eu quero que vocês se acostumem, né, a lidar com esse tipo de raciocínio aqui. Será que numa eventual defesa eu não consigo provar uma tentativa? Será que essa aqui não é uma linha viável de atuação? Né? São esses caminhos, pode jogar na tela aqui para mim, Rogério, que eu quero indicar para você aqui até o fim dessa aula. Certo? Muito bem. Ó, inciso 3, pode jogar na tela aí. Ó. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público, de 1 a 4 anos. Aqui, ó, é muito próximo da advocacia administrativa lá, do 321. Onde que o bicho vai pegar aqui? Onde que, na prática, você vai ter que começar a esmiuçar quando você for trabalhar com isso aqui? Se o patrocínio for explícito ou dissimulado. Não é? Será que ele vai se aproveitar explicitamente da qualidade dele de servidor? Não é? Ou será que vai ser um aspecto um pouco mais velado? Não é? É isso que você tem que observar quando estiver trabalhando. Mas veja, né? Explícito ou dissimulado, se comprovado, né, que está utilizando qualquer aspecto, né, da qualidade de servidor da fazenda, né, o crime vai se consumar. Veja que ele é doloso. Né? Veja que ele é doloso. Né? Ele vai se consumar, de fato, com a realização aí de qualquer ato, né, que seja inequívoco. Né? Que seja inequívoco. E, de novo, a tentativa é absolutamente possível se o ato é fracionado. Né? De novo, com uma repercussão enorme, né, para a vida do acusado, se essa circunstância conseguisse provar, né, de que ficou na esfera da tentativa. Muito bem. Com isso, pode me jogar aqui. A gente fecha, né, esse artigo e a gente vai entrar aqui num artigo importante, que é o artigo 4º, que é crime contra as relações de consumo. Evidentemente que a gente não está falando exatamente aqui de crimes tributários, né? Ele vai falar aqui de crimes contra a ordem econômica, vai falar de crimes contra as relações de consumo, e isso tem que ser visto em consonância com outros diplomas legais também. Mas ele está aqui na lei, eu não quero deixar nada de fora para você, então a gente vai fazer um bloco falando um pouquinho desses delitos aqui, mas, de novo, eu deixo você atento de que esses 2 artigos aqui não podem ser vistos de forma isolada. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta.